Fala pessoal, bem-vindos ao quadro Endurance por aí, no canal da Probiótica. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre essa palavra Endurance. Sejam todos bem-vindos nessa jornada. Então, nesse episódio de estreia, vamos falar sobre a palavra que dá nome ao quadro, né? Endurance, essa palavra que talvez você já tenha ouvido em vários locais. Ela, por exemplo, é o nome do barco da principal expedição antártica que já esteve no mundo. Ou do último livro do astronauta que passou 360 dias no espaço. Mas o que tem a ver com esporte? Se você procurar no Google e fizer a tradução da palavra Endurance para o português, vai ter resistência. Então, são provas de resistência, provas que talvez no meio dela você tenha se arrependido de ter se inscrito nelas. Já está um tempo correndo, um tempo fazendo esporte, ainda tem mais o dobro daquilo. A gente no final nunca se arrepende, sempre vale a pena, mas chega uma hora que você fala, será que eu quero mesmo Endurance? Então vamos falar um pouco o que é o Endurance, por que tem atraído tanta gente. A tradução mais pura e simples é isso, é resistência. São aquelas provas que, além da sua capacidade física, você tem uma capacidade de resistência mental muito grande, porque em algum momento você já teve vontade de parar. Um exemplo mais clássico, mais rápido que a gente pode dar é a maratona. Maratona já é uma prova de longa duração. Hoje em dia os quenianos estão tornando essa prova de rápida duração, né? Mas para a gente, amadores, é uma prova de longa duração. É a prova clássica, a prova que todo mundo conhece como Endurance. Mas ela é só o princípio desse mundo, que é o que a gente quer mostrar para você nesse quadro. Um mundo que vai desde uma maratona de 42 até uma ultramaratona de 237 km e não necessariamente apenas na corrida. Nós temos como Endurance triatlon, como Endurance natação, expedições. A gente começou contando da expedição polar, que demorou 3 anos, as pessoas e é até hoje um dos grandes exemplos de Endurance que a gente conhece. Por quê? Porque ela mostra a capacidade de você continuar andando, continuar indo em frente, continuar resistindo, mesmo que o seu corpo e todas as adversidades da vida digam para você parar. E esse mundo do Endurance é muito curioso, né? Você tem... O homem nasceu e continuou se desafiando, assim. Então você tem durante as antiguidades aquelas grandes expedições que a gente pode considerar de Endurance, né? Eram expedições de 3 anos de resistência. Viagens ao redor do mundo, que a gente não entra no nosso conceito de esporte, mas sim, 5 anos para dar a volta ao mundo sem saber o que tinha lá, sem saber como é que seu corpo ia reagir. Então a expansão do ser humano, a expansão da humanidade foi graças a essa resistência, a essa capacidade de continuar em frente, a continuar sobrevivendo. E depois isso foi trazido para dentro do esporte por regras, por conceitos esportivos, mas que emula o que a gente fazia antigamente como homem, como humanidade, que é até divertidíssimo. Às vezes quando você está na largada da prova, você fala de quem foi a ideia de fazer isso aqui, né? Por exemplo, a prova 14 bis, que é de natação, 24 km de natação, você chega, quem foi o cara que chegou, sentou aqui e falou assim, vamos nadar 24 km? Será que dá? Será que não dá? O próprio Ironman, você juntou o pessoal no bar e falou assim, será que a gente consegue juntar as 3 principais provas do Havaí numa só? Nadar 3,8 km, pedalar 180 e correr 42? Então o Endurance tem essa parte também da descoberta da resistência humana até onde a gente pode ir. E é incrível, porque isso não vai acabar nunca, eu acho. Ele só vai expandir, porque cada vez aparece alguém com uma ideia mais doida, junto um grupo mais doido e fala, será que a gente consegue atravessar esse deserto aqui em 3 dias? Será que dá para fazer? E eu acho que essas curiosidades vão ser interessantes para a gente ver como o homem, a humanidade não descansou desde a antiguidade, de como hoje a gente traz isso para o esporte e expande a fronteira de conhecimento humano, física, mental e emocional por meio do esporte de regras definidas para ver quem chega mais rápido naquela longura lá. Mas trazendo esses exemplos de sobrevivência tão extremas e agora trazendo o Endurance para o esporte, como que ele encaixa na nossa vida e por que tem atraído tanta gente para esse tipo de modalidade? Você deve ter algum amigo aí que já correu maratonas, ultramaratonas ou algum conhecido. É sempre aquela pessoa que fica sendo conhecido como o louco da firma, o louco da família. E esse pessoal tem aumentado. Tem teorias muito interessantes, né? Você às vezes fala, o ser humano se desenvolveu tanto tempo para criar o conforto e a gente vai justamente na nossa hora de descanso criar um desconforto para a gente, se colocar nessas provas de resistência. Mas é justamente isso que a maioria das pessoas tem buscado. Quando você pergunta, conversa com as pessoas, todo mundo hoje, a gente vive um padrão de vida, né? A sociedade moderna, não falando de classe social, mas sociedade moderna em que você não precisa mais caçar seu alimento, você consegue controlar as condições de temperatura. Você, querendo ou não, tem acesso aos meios que antigamente o homem foi sendo desenvolvido para lutar para conseguir isso. E hoje a gente tem, então a gente vai criar um desconforto, mas
há uma teoria muito interessante que a gente tem buscado endurance justamente porque algo dentro da gente sente falta desses sinais vitais que você precisa, do que o esporte te dá, te proporciona no final de semana. Então você conversa com as pessoas, muita gente fala, eu passo o dia no escritório, às vezes nem vejo se está sol, se está chuva, porque eu não tenho nem janela. Ou fala, hoje eu acordei, fui trabalhar, voltei, não tive aquela sensação de surpresa, de novidade. E é isso que os esportes de endurance te dá de uma maneira assim muito macro, porque em provas longas, você imagina, né, provas de 8, 9, 10 horas ou provas de dia, o tanto de variação de emoção, de sensação física, de você achar que não vai dar e depois você aprende que vai dar. Então, o esporte de endurance tem trazido para muita gente, a gente pode dizer casos pessoais, as pessoas que você conversa, é isso. Você tem naquele fim de semana que você se dedica àquilo, tantos sinais de vida que às vezes no seu dia a dia você não consegue ter, né? Porque a gente tem um dia a dia, querendo ou não, que você se programa. Então, essa novidade, isso é o que o pessoal tem buscado. E quando você conversa, a cada história que você fica sabendo de histórias de endurance, de pessoa, olha, o que o esporte me ensinou foi isso, o que o esporte trouxe da minha vida de superação foi isso. De pessoas que dentro do trabalho começaram a superar por isso, pessoas que têm uma doença. No Ironman é interessantíssimo, assim, você conversa com uma pessoa, cada um que está na largada é uma história. Então, o que o Endurance vai trazer para a gente, o que eu quero trazer no quadro é casos históricos de pessoas que, como eu falei, das expedições antárticas, Canal da Mancha, Everest, e casos também de pessoas reais e de curiosidades que a gente pode trazer desse mundo que, como eu falei, você vai conhecer corredores, nadadores. A gente está um país tropical, mas você leva isso para o continente do norte, no hemisfério norte, você tem esqui, cross country, que são esportes que a gente não tem conhecimento, mas cujas lições podem ser trazidas e adquiridas e pessoas que a gente pode admirar e surpresas muito, como é um mundo novo, nem tão novo, né? Esportes de resistência existem há bastante tempo, mas a crescente entrada de novas pessoas é um campo científico interessantíssimo de você ver, de novidades, de dados, de estatísticas, de descoberta do ser humano. É uma fronteira que o ser humano agora se dá ao luxo de, no esporte, fazer novas fronteiras esportivas de resistência, de se conhecer com a nutrição, a parte mental, a parte física. A gente está numa fronteira de ciência, esporte e mídias que nos permite conhecer lugares dentro do ser humano que até então a gente não conhecia, mentalmente, fisicamente. Eu espero que nessa jornada a gente possa junto descobrir, o que vocês tiverem de curiosidade, escrever também para a gente ter o feedback e ir buscar assuntos e trazer para vocês também esse mundo fantástico do Endurance, que tenho certeza que se você tem curiosidade, quer saber como é, fala, mas será que eu aguento? Nosso Endurance vai aumentando, a gente começa, às vezes a nossa primeira prova de 5, você pode considerar um Endurance, você fala, putz, foi difícil conseguir ao longo do tempo, depois vai para o 10, vai para o 21 e logo você vai, o que você chamava de maluco antes vai ser o cara que estava largando do seu lado naquela prova. Então, é um conceito, quando a gente já pensa no macro, mas vai crescendo dentro da gente, você vai se apaixonando e você se descobre como pessoa, você se descobre uma pessoa resistente que você não sabia que você era. E nisso você vai transformar para todas as outras áreas da sua vida, né? E eu tenho certeza que você vai começar a admirar aquela pessoa que existe dentro de você. E o que eu quero trazer são jornadas de pessoas inspiradoras, de curiosidades, de fatos, que vai fazer você ter vontade de sentir tudo isso que a gente vai mostrar aqui. Espero que curtam a jornada, continuem com a gente. Então se inscrevam no canal, fiquem atentos, porque vai ter novidade todo sábado, seja com atletas de endurance que a gente admire e cujo aprendizado vai ajudar demais na nossa jornada, seja com atletas amadores também, que são uma inspiração, porque tem uma vida bem parecida com a gente também, de lidar com trabalho, casa e ao mesmo tempo no final de semana se superar e encarar essas jornadas longas. Então fiquem espertos, se inscrevam aí, até o próximo episódio e a gente se vê lá.